Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus. Vamos orar que Ele nos abençoe mais uma vez aqui. E que Ele permita que venha mais alguém junto de nós. Que o frio não seja empecilho para nós servir a Deus. Santo Deus, amado Pai, queremos agradecer a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora, e somente que pela Sua permissão, a Sua misericórdia, que nós podemos sair das nossas casas e vir até aqui, para junto, como igreja, com os irmãos, reunidos para nós cantar louvores a Ti, bendizer o Teu nome e também estuda a Tua palavra, que ela seja proveitosa nas nossas vidas. E pedimos em favor de cada um que estão aqui presente, e a família nossa, de cada um de nós, onde estão neste momento, nossos familiares, parentes, os filhos, nossos filhos, netos, e também pedindo também sobre os irmãos em Cristo, que estão tudo por esse mundo, cada um no seu local, as igrejas. Pedimos àqueles que estão enfermos, aqueles que estão desanimados, que o Teu Espírito trabalhe nos corações, trazendo para junto de nós aqui. E cada um que está aqui presente, que possamos sair com as nossas almas edificadas, não somente hoje e nos próximos, em toda a nossa vida, Pai, enquanto Tu permitir que nós temos condições físicas e vida aqui na terra, que possamos estar sempre procurando Te servir. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Vamos começar a louvar a Deus, irmãos. Que hino que vamos cantar? Pode. Eu escolhi o primeiro, 436, Dai-nos luz. Depois o irmão escolhe os outros. O próximo pode ser 401. 400 quanto? 401. Pode.
Salvador.
159. Matei um furo.
aprendi, tinha um cantor lá do Nordeste, ele é chamado de Girimum, o primeiro que ele falava Girimum. Ele cantava esse hino, então ele subia, sabe? Não lembro o nome dele, porque tem um morava no sítio, as meninas levavam sonata, mas tinha o disco nesse hino, né? Mas tinha um solo dele, e ele cantava bonito. Então quando ele pregava, ele não foi uma hora de falar Girimum, não sei como que foi, ele dando um Girimum, mas não sei quem é. É alguma coisa de com carne seca. Aí toda vez que eu cantino eu lembro dele. Cantar para Dolores, cara. Dona Maria, seja bem-vinda, tá? Então, é a nossa visita de hoje, né? Pedimos, por favor, para os irmãos que encontram aqui, onde encontra cada um, conforme a necessidade de cada um, os que têm utilizado, os que falam de a pessoa esteja trazendo, na ocasião própria e certa, também pedimos, por favor, de cada um interpretado e pastor na direção do trabalho. Tudo isso no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vou contar de novo como é que aconteceu. Eu dei para estar aqui. Ontem, eu falei aquela hora, né? Acho que. Você acha que não faltava aquela hora que eu falei? Acho que não, né? E. Ontem fui fazer compromisso, mas eu pensei assim, ó, depois disso, Deus põe programa a gente certinho, a gente não sabe as coisas que acontecem, né? Aí desci, fui lá no Milton lá, peguei o carrinho. Quando eu fui entrando assim, o carrinho virei assim para pegar aquele outro corredor. Ela estava assim, para vir para o caixa assim, ela viu eu, ela saiu e veio de encontro comigo. Eu não ia conhecer ela, lembrar da filosofia dela de jeito nenhum. Ela falou, pastor. Aí eu olhei para ela, a senhora é a Maria que visitou a igreja? Ela falou, sou. Eu falei, por que não voltou mais? Ela falou, eu estava no Nordeste e tal. Eu falei, vamos, ela falou, vamos sim. Bom, tudo bem. Aí, fui fazer a compra, tudo, e hoje, depois, ela ligar para os irmãos Marinas, esse frio, tudo, a gente busca ela lá. Aí quando eu falei, você passou a buscar mais alguém? Eu falei, não, talvez pode ser o Daniel, ele não ligou ainda. Aí disse para os casados, tá bem. Aí depois, lembrei dela. Se eu procurar, se eu tirar um número dela aqui ainda na agenda, aqui, eu vou ligar para ela. Aí procurei e achei. Maria, eu falei, mas no seu sobrenome, vou arriscar ligar para ter esse nome aqui. E chamou bastante, chamou, já estava para desistir. Aí atendeu. Aí ela falou quem era, eu perguntei se era ela Maria, que é a esposa do Walter. Ela falou, mas quem está falando? Eu falei, pastor. Aí ela falou, pastor, bem e tal. Aí eu perguntei, se ela quer vir no culto hoje? Vão descer 6 meses, eu vou buscar a irmã Marina. Ela falou, sim, pastor, vou, acabei de tomar banho agora, aprontar e esperar. Falei, 6h30, era que era cedo ainda, não era nem 5h30 ainda. Aí, pronto. Aí já desciam lá, já estava até no porto esperando, depois falamos irmã Marina, é hoje que ela está aqui junto de nós. Agradecemos primeiramente a Deus, né, e ela aqui. E o Jurandir de Souza está assistindo novamente. É hoje de manhã que eu falei que estava assistindo, foi ontem. Ontem, né? Então que Deus vai orar em favor dele também, que ele possa voltar. Né? E agora vamos levar os pedidos a Deus de oração. Para mim e para minha família. Pedido para José Vicente e a família. Também quero oração lá para minha casa, os filhos, né? A irmã Marina, os filhos, netos e a Maria, a irmã Cássia, família, nossa família também. Eu peço por mim e os meus, que já estão morando na vida na casa, ela faz uma missão, né, que Deus possa estar abençoando tudo certo. A gente tem uma missão de mostrar realmente o que tem Deus na cabeça, né, se tem algum problema. Certo. Isso mesmo, né? E abençoe os médicos, quem estiver do meu lado, nessa sabedoria, né, para não falar, disso. Agradecer a Deus por ter dado tudo certo
Agradecer a Deus. Agradecer por tudo. Amém. Agradecimento da mãe Jacira. Toda a nossa família também, pastor. Majorista. Da família do Majorista deles. A Rosa também, cara. Desce o frio, dói os rostos dela, desanima até de sair de dentro de casa, fica lá de baixo. Não, mas o frio hoje em casa tá. Ela perde a cirurgia dela, se dói muito. Tá até pensando em tomar banho. Porque tomar banho você esquenta, parece. Eu prefiro o frio. Eu estou melhor que o frio. Eu estava lá em Natal, misericórdia. Eu não gosto de frio, de calor. E ela, 73 anos, já andou de avião, viajou de avião já 18 vezes. Eu passo mal. Em tempo de frio eu faço serviço, mas em tempo de calor eu não sou ninguém. É duro de calor. Essa é dor. Então vou pedir. Meu irmão Daniel e a Edna. Irmão Daniel, a Edna, eles também. A irmão Damião, a Daniela, a família, a Mansone está em Bauru, Benito. E pedir ao irmão Daniel, o Martins, e ore também, isso que Deus tocar no seu coração, esses pedidos aí que foram feitos, e para mim também, trazer a mensagem que Deus colocar no seu coração. Bendito Deus e eterno Pai, peço-te perdão por minhas muitas faltas diante de Ti. E viemos, Senhor, te agradecer pela Tua misericórdia para conosco, o privilégio de estarmos aqui reunidos para cultuarmos o Teu santo nome e apresentar ao Senhor os nossos desejos, nossas necessidades, nossos anseios, que sejam apresentados a Ti de uma forma simples, mas sincera, e pedimos que nos ajude a buscar a Tua presença com confiança, sem duvidar. Amém, assim seja. Sabendo que tudo está em Tuas mãos, que o Senhor não só sabe todas as coisas, como pode todas as coisas. Amém. Que havemos de confiar no Senhor de uma forma plena e descansar nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor tem nos proporcionado o que necessitamos e não o que queremos, porque muitas vezes não sabemos nem o que queremos. Pedimos a Tua bênção sobre cada pedido que foi mencionado, cada um segundo a sua necessidade, aqueles que não foram mencionados, em favor de cada um que aqui está presente, que possamos passar esta hora, este momento, buscando a Tua face com sinceridade, e no nosso dia a dia, no nosso caminhar, que sejamos sinceros diante de Ti. Amém. É em nome de Jesus que Te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos falar sobre consagração e humildade e o exercício dos dons e das funções. Romanos capítulo 12. Se vou algumas passagens, mas o assunto é mais aqui. Então, irmãos, abrem as vossas Bíblias em Romanos. Acho que tudo já abriu, já que está marcado, né? Então eu vou ler consagração a Deus, está no título aqui em cima, né, escrito aqui no cabeçalho. Consagração a Deus. Humildade, exercício dos dons e das funções. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede
conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, por enquanto, esses 2 versículos. Então, os irmãos, a consagração. Consagração é quando fazemos coisas espontâneas, não como lei, não sendo obrigado a fazer, como alguém dá uma ordem. Espontânea, simplesmente porque queremos agradar a Deus. Eu ia pregar o assunto, era sobre só agradar a Deus. É outro estudo, várias passagens que só falam isso. Mas resolvi, na última hora, parte da tarde, estudar Romanos. Então ele está falando assim: rogo-vos, pois, irmãos. O apóstolo Paulo está rogando, pedindo para os irmãos, pela compaixão de Deus, uma coisa séria, irmãos. Mesma coisa que hoje você fala assim, ó, olha, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não deve usar esse nome à toa, por qualquer motivo. O motivo tem que ser sério, que você está falando com aquela intenção de mencionar o nome de Deus não em vão, porque falar o nome de Deus a toda hora, por qualquer motivo, por um vento que entra para a porta, porque uma porta bate com força da hora, porque cai um talher no chão, qualquer coisa, isso é em vão. Fala o nome de Deus na oração e na hora certa, que levando o pensamento dele. Mesma coisa que falando assim, ó, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, pela misericórdia tua, Senhor, me atende. Então o apóstolo Paulo está pedindo isso para os irmãos e para nós hoje também, a igreja, que apresentei os vossos corpos, os corpos em sacrifício vivo, não é sacrifício morto. Quando nós estamos louvando a Deus, nós vamos fazer um sacrifício para sair de casa, para vir daqui, para insistir um culto, para ir pregar um evangelho, para ir qualquer assunto das coisas de Deus. É um sacrifício vivo. Se você fazer um sacrifício para ir em algum outro lugar, é sacrifício morto. Se for para querer servir um outro Deus, um Deus minúsculo, outro Deus, é sacrifício morto. Se você for confiar nas suas obras, no seu sacrifício, para que Deus te dê um lugar nos céus, é um sacrifício morto. Que o sacrifício vivo é o sacrifício de Cristo na cruz. Ele morreu, ele deu sua vida, derramou seu sangue para pagar os nossos pecados. É ele que salva, é ele que leva nós para os céus. Ninguém vai para os céus fora de Cristo. Pode ser religioso, pode ser batizado, pode fazer o que for. Sem Cristo não é nada. Então ele disse aqui, ó, olhe também, sacrifício vivo, agora também santo, separado. Santo quer dizer separado do pecado, separado de todo orgulho. Sejam humildes, ó, e agradável a Deus. Procura que agradar a Deus. Aqui estou agradando a Deus ou estou desagradando a Deus? Que é o vosso culto racional. Racional é um culto com razão. Nós tem razão para nós vermos aqui, motivo, aquela crença que Deus está conosco, que estamos agradando Ele. Culto racional, cheio de razão. Não é um culto assim ao léu,
só para uma bela apresentação, vamos louvar a Deus, vamos só cantar louvores, vamos falar bonito, vamos prometer, vamos... Não, é um culto cheio de razão. E no versículo 2 ele fala, e não sede conformado com este mundo. O mundo é assim, temos que conformar. Não, sempre reprovar as atitudes do mundo, o sistema do mundo. O sistema do mundo não está no sistema de Deus, não está no sistema bíblico. Mas fala, mais sede, nós não vamos transformar o mundo. Nós temos que nos transformar nós mesmos. Ele nos transforma. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento nas coisas espirituais, como iluminado pelo Espírito Santo através do que está escrito. Então, esse entendimento, para que nós vamos experimentar, vocês experimentam, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós devemos analisar bem o que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo. Estamos fazendo a vontade de Deus? Tem a vontade de Deus preferida dele, que é a permissão preferida, e a permissão que ele permite, mas não é da vontade dele. Então, nós não devemos ficar alegrar. Falar, eu não fiz isso hoje, por exemplo, eu não fui na igreja hoje porque Deus não permitiu. Agora, precisa analisar, essa permissão é da vontade de Deus? Se a pessoa não quer ir, não quer seguir a Cristo, não quer servir a Ele, Ele vai permitir que não. Mas é da vontade dele? É da vontade preferida dele? Ou não? É isso que ele... E nós devemos analisar também, irmãos, quando a Bíblia está informando ou quando ela é uma norma. Quando é norma, o Monfelo usava lá, quando é normativo e informativo. Quando ela está informando, a Bíblia informa muitas coisas que não é para nós seguirmos. Ela só está informando. Ela informa muitos erros, muitos pecados dos homens de Deus. Então, porque ela informa que ele pecou, nós também vamos pecar também. Não, ela está informando. Quando é norma, é para ser seguido. Então tem que examinar a Bíblia com cuidado. Então Paulo, ele suplica, pedindo pela compaixão de Deus, que os cristãos dê bom testemunho de Cristo. Que os de fora, vê o testemunho daquela pessoa, o testemunho de Cristo. É um testemunho de cristãos. Ele é um cristão. Ele dá um testemunho. Agora, o costume do mundo é do mundo. Nós devemos entender isso aí. Que é do mundo, fica do mundo. Nós devemos levar o nosso costume para o mundo. Não trazer o costume do mundo para a nossa igreja e para nossas casas. Tudo que você assiste, quantas coisas que você assiste para lá. Você vê, está aparecendo na tela da televisão, do celular. Então, se é o costume do mundo, não é o costume de Deus. E também não deve ser também o nosso. Se não é o costume de Deus, não é do agrado de Deus também, né? Não devemos bater palma. O nosso costume deve ser o dele, o que a Bíblia ensina, que é ensinado pelo Espírito Santo. E não viviam conforme os padrões deste mundo. Não deve viver. Eles não viviam. Viviam antes. Antes de nós convertermos, nós viviam sob o costume deste mundo. Uns mais, outros menos. Cada um fez o que pôde. Quando a gente não conhecia Cristo. Então, mas não se amolde a moda deste mundo, é a moda. Quantas vezes tudo que saía do mundo eu queria segui-lo aquele tempo. E os irmãos também. As vestes, as roupas que saíam na moda, eu queria andar na moda.
Queria estar sempre na moda do mundo. Hoje não, vamos seguir a moda de Cristo, o que ele ensina. Ora, em Salmos 1, ele mostra muito claro para nós, o salmista lá. Ele diz assim, ó, bem-aventurado, felizes o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ensina muito bem. Então ele chama de bem-aventurado. Nós estamos nessa classe, nesse versículo. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós andamos segundo o conselho da Bíblia, do irmão, um irmão espiritual que dá um conselho. Primeiramente, vem o conselho de cima, de Cristo, o que ele nos ensina. E nem se detém, você se detém, você fica preso no caminho dos pecadores, está preso lá, está detido por Satanás. Também não é bem-aventurado. Não é bem-aventurado. Às vezes, ele é um cristão, ele está bem fraquinho, bem longe da igreja, mas ele é um crente. Mas está detido lá, preso lá. Agora, a fé dele, a crença dele, isso é com Deus. Deus conhece. Isso nós não podemos julgar. Nós podemos exortar, podemos aconselhar, podemos fazer muita coisa ajudar. Irmãos, esses dias, abri um parente, achei interessante. O Antônio liga para mim, conversando. Por causa daquela conversa, eu comecei a tirar ideia, pensando. Ele conversando, eu estava aquele sexta-feira passada que não veio, o quarto, não me lembro que dia que é. Falou, pastor, tudo bem e tal. Depois ele contou, eu encontrei com o irmão e eu falei, volta para a igreja, as palavras ele contando, né? Ele falou, não, eu vou voltar para a igreja, vou voltar como ele e tal, assim, tá bem. Eu também encontrei com ele, que semana eu convidei. Aí depois, eu estava estudando e depois comecei a pensar. Os irmãos, sabe o que tem que ser? Eu convido. O irmão Antônio convida. Se outro irmão, membro da igreja, que está em pé, encontra com ele, fala, convida também. O outro membro da igreja, seja irmão, seja irmã, encontra com ele, conversa, fala também. Já vão só usar os 3 ou os 4. Se outro irmão encontra, fala. Se outro irmão encontra, convida. Se nós for motivar uma atitude, falar, eu falei uma vez, não falo mais, isso não é atitude do Espírito Santo. Isso não é. O que não é do Espírito Santo é do Espírito maligno. Amém? Concordam? Então, o que acontece? Ele olha bem, está todos. Não é só um que convida, os outros. Ou contra um fala. Nós não devemos olhar para o defeito, porque está caído, você esperar o quê? Se cada um fazer a parte dele, não é um só. Se você tem 20 membros na igreja, 30 membros, 10 membros, cada um que encontra com ele, dá certo, conversa, fala, não, volta para a igreja, o que está acontecendo? Volta para a igreja, nós estamos esperando. Bom, Deus põe outro no lugar. A gente tem que entender, irmãos, é isso que é Cristo fazer, agradar a Deus. Você acaba a pessoa sentindo que ele é amado. Mas você falou uma vez, depois não fala mais? Não é assim. Tem que ser persistente. Quem está em pé, ora para que não caia. Com o dia cair é difícil. Então aquele que está em pé, procura levantar aquele que está caído. Então vamos continuar aqui. Então, que eu lembrei agora, que está detido no caminho dos pecadores. Dá graças a Deus, irmão, de nós estamos em pé, estamos aqui. De nós não ter saído do corpo de Cristo. Porque já tem alguém que vai voltar, porque já comunicou conosco. E nós devemos receber de braços abertos.
Olha, e ele fala aqui, ó, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que é sentar na roda? Ah, eu vou passar um tempo ficar aí jogando sinuca, não sei, acho que é sinuca que fala. Ficar jogando baralho. Vou ficar aí, divertindo com os amigos, os irmãos. É roda dos escarnecedores. Você tem que ter roda, mas de cristãos. Você está na verdade cristãos. Agora em família é diferente. Está numa família, se seja convertido ou não seja, é família. É outra coisa. Mas você não pode, por causa da família, não seguir a Cristo também é pecado também. Então, mas deixar que Deus nos transforme pela renovação do vosso entendimento. Desde que Deus vai nos transformando. Cada vez mais melhorando. Que temos depois que conhecemos a Cristo. E aceitamos Ele em nossa vida. Não é religião. Não é aceitar, faço parte de tal igreja. Isso que não é. A igreja de Cristo, a igreja que ensina, irmão. Então, aqui ele fala assim, que temos que, aquilo que nós conhecemos Cristo e aceitamos Ele em nossa vida e nos guiar os nossos passos, é outro também. Deixa Ele guiar os nossos passos na vida espiritual. O que nós vamos fazer? Vou ou não vou? Vou no culto ou não vou no culto? Vou servir a Deus ou não vou servir a Deus? Vou aceitar Jesus, aquele que não tem Jesus, deixa Ele. Então Ele guia os nossos passos e o caminho que nós vamos seguir, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Devemos sempre pensar estritamente, como o apóstolo Paulo disse em sua epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. O que o apóstolo Paulo fez? Vocês sabem decora esse versículo. Olha, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Esse pensais não quer dizer que nós não vamos pensar no trabalho, no dia a dia, nas coisas que são aqui. O nosso alvo principal, o nosso pensamento sobre isso é nas coisas que são de cima. Sobre as coisas de Deus espirituais, vamos pensar nas coisas que são de cima. Unir, eu estou trabalhando, eu estou aqui nesta vida, a mulher está cuidando da casa, o marido está cuidando do serviço, está ganha seu pão de cada dia, mas pensando nas coisas de cima. O dia que eu morrer, eu vou com Cristo. Só eu não tenho medo que venha após da morte. Não sei se foi hoje, foi ontem, estudando, foi quem é que eu falei, já esqueci quem que era, Elias, o Josué, ele que pediu até a morte, né? Ele pediu, olha, viu tanto, pediu a morte. Então, com a irmã lá que partiu pedir a morte, ela não estava errada, você pediu, não sei, a Bíblia está formando isso aí também, né? Não é norma, agora também foi tudo pedindo morte. Sabe que lá é melhor. Então, aí ele fala aqui no versículo 3, eu li o 2: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos vivos, mas para o mundo nós estamos mortos. Como dizia o Senhor, nós estamos castrados para o mundo, nós não temos mais desejo para as coisas do mundo. As coisas pecaminosas, porque no mundo você aproveita muitas coisas boas. Lógico, nós estamos no mundo. Como é que nós usufruímos do mundo? Tem amigos, tem patrão, eu tive muitos patrão. Hoje o patrão, todos nós temos um patrão, teve um patrão, muito é o patrão lá em cima. Patrão é o nosso Criador, nosso Deus. Então, ora, porque já estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. A nossa vida garantida, salvação eterna. Se ensinai que há pecado que perde a salvação, não está salvo, está errado, não é o evangelho. Se falar assim, você é um crente desviado, você saiu da igreja, você perdeu a salvação, a Bíblia não ensina isso. Não é a igreja que segura ninguém, a igreja não salva, é Cristo. Aí a salvação está nele, não está na igreja. A igreja prega o Salvador.
É por isso que nós somos felizes. Por isso. Então, só podemos obter quando transformamos o nosso coração de verdade. Cada um de nós tem experiência disso, como era e como é. Só que nós não vamos levar isso no pé da letra, dizer agora nós temos que ser perfeito. Andar certinho na risca, sem navegar, não. Ninguém consegue, só Cristo. O que tem dentro de nós habitando é perfeito. Mas só que ele está habitando num vaso de barro. E o vaso de barro quebra tudo, e a água vaza tudo fora, o líquido. Então, quebra. Usei essa forte expressão aqui. Os irmãos, nós somos falhos. Mas só que nós não vivemos mais como vivia antes no lamaçal do pecado. Erra, mas você reconhece que você errou. Na hora, quando erra, você bate na hora. Toca a campainha na hora, lá no entendimento. Você perdeu a paciência na hora. Ó, já dá acende a luzinha vermelha na hora, cuidado, hein? Não brinca. Então é comigo assim que vocês também devem ser. Do jeito que toca, também vocês sentem um toque. Na consciência. A consciência queima. Opa, mas por quê? Porque você vacila um pouquinho. Então, quer dizer que a atitude mental do cristão deve ser determinada e remodelada pelo Espírito Santo. E cada vez, irmãos, nós sempre deve estar aprendendo. Sempre nós estamos subindo. E nós nunca vamos chegar no último degrau. Quando nós chegar no último degrau, pam, partiu. Aí pronto, aí não pega mais. Porque nós estamos nesse corpo. O dia que deixar esse corpo, o dia que vê lá o corpo lá como é que fala? Urna, né? No caixão. Pronto. Ele já foi. Lá está a roupa. Lá está. A pessoa não está mais lá. Ou está no lugar que ela escolheu aqui. A escolha é aqui. Se foi com Cristo, está lá. Meta na hora. Quanto tempo leva para ir? Eu não sei. Perguntaram esses dias, né? Que quantos minutos, 5 minutos vai que morre para ir para o céu? Eu falei que deve ser rápido, não sei, porque a Bíblia não ensina. Então, mas eu comecei, quando eu pergunto, mas na hora você responde assim, eu acho que papo, fechou, está lá. Mas eu comecei a pensar, uma vez lembrar bem, tem um versículo que dá uma pálida ideia disso. Porque ela disse que perguntou para o irmão Fé falou 5 minutos. Eu falei, o irmão Fé nunca falou isso para nós, que eu me leio, eu não assisti uma ouvir o irmão Fé falar, que depois que você parte, daí 5 minutos está lá, por causa daquele folheto, né? Acho que é por causa daquele folheto, querido. Irmãos, além de um versículo agora, que depois eu em casa comecei a cucar com aquilo. Eu falei 5, lembrei no folheto. Aí dá para ter uma ideia, que não é assim no estalo, pão, tá lá no rápido pensamento, não. Por que não? A Bíblia fala que Lázaro foi levado para os anjos, pelos filhos de Abraão. Irmãos, vocês vão achar interessante. Quando eles olharam Jesus, quando Jesus ia subindo, eles não ficaram contemplando. Se a gente for pensar por aí, vai ter uma noção. Jesus não foi assim que não foi um foguete que solta lá nada, sobe, né? Não viu que eles ficaram olhando e subindo, Jesus foi subindo, quando ele subiu, né? Cobriu nas nuvens. Eu acho que aquela base vai lá, porque o céu ninguém sabe. Eu acho que ele vai lá, talvez leva mais de dia. Eu acho que deve ser por aí. Só que o dia que nós morrer, vai saber. Só que nós não vai vir contar para ninguém. Quem vai, ele está sabendo. Dizer que vem aqui que nos espiritismos ensinava, vem falar, de jeito nenhum. Aqui nós já temos tudo. Mas tem coisa que nós não vamos saber agora. A gente deduz isso. Eu estou deduzindo por aí. Por causa dessa pergunta que me fez, comecei a quebrar a cabeça. O bispo, como o Menino Constâncio falava, né? Comecei a quebrar. Quem que ela é o Menino Constâncio? Alguém lembrava? Você lembra, Daniel? Então, o irmão Jaci, irmão Zé Vicente. Então tá bom. Então tinha pergunta, falava, vamos quebrar o bistunto. Então eu comecei a quebrar o bistunto, né? Cabeça. E cheguei nessa conclusão.
Porque assim como Jesus subiu lentamente assim, então quando o espírito sai do corpo, ele vai lá com Jesus no paraíso. Jesus disse, estará comigo no paraíso. Então, meus irmãos, a atitude mental do cristão, como eu estava falando, deve ser determinada, tem que determinar primeiro, se você tem que dispor. Eu me determino a fazer isso. Se você não determinar para não se partir de você, tem que partir, tem que ter um início, uma iniciativa, você tem que dar o primeiro passo, né? Então aí depois, essa atitude, aí você vai remodelar ela. Bom, agora eu vou trabalhar nessa aqui já deu o primeiro passo, eu vou remodelar, mas por meu conhecimento, meu entendimento, não por mim, pelo Espírito Santo, no conhecimento do Evangelho, ou da Bíblia toda, mediante o poder do Espírito Santo, não o nosso poder ou religiosidade. Isto não transforma o coração da alma. Religião não. Religião é uma coisa. Tem muitos religiosos. Já lembra a história de Atos, capítulo 10? Cornélio era um homem religioso, um homem que fazia caridade, dava esmola de contínuo, todo conhece isso aí, note bem, orava a Deus contínuo, que mais? Era temente a Deus, mas não era salvo, tinha tudo, Deus chegou até no trono de Deus lá, as obras dele, as coisas que ele fazia, chegou lá, Deus está precisando o principal, mais uma coisa, que teve que um pregador, Pedro, ir lá pregar para ele. Pedro começou a estranhar, vou lá pregar, né? Misturar o judeu com o gentio. Vamos continuar aqui. Então agora no versículo 3 aqui de Romanos 12. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então nós não devemos estranhar, eu não tenho entendimento com o outro irmão. Puxa, eu vejo aquele irmão destacando, aquele irmão conhece. Não, ele fala assim, porque pela graça que me foi dada. Bom, graça, favor de Deus, dádiva de Deus. Paulo falando assim, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo. Não pense de si mesmo além do que convém. Que daquilo que eu falei lá, eu estou basando pela escritura que tu vai. Dependendo, eu não posso pensar além de mim mesmo, além do que convém. Eu não estou afirmando. Não estou falando para os irmãos que aquele pensamento aqui está certo. Então quer dizer que estou supondo por causa daquela pergunta que a gente pode. Eu usei um versículo, talvez pode estar certo, talvez não. Né? Vamos saber quando estiver lá. Então, não pense de si mesmo. Vamos pensar bem declarado com as Escrituras. Além do que convém. Antes, ele fala aqui, Paulo. Pelo contrário, pense com moderação, os irmãos. Eu também vou com moderação. Os irmãos, vamos pensar com moderação. Vamos examinar. Vamos quebrar o bistunto, como diz o nosso falecido Constâncio. Ou nossa ideia. Vamos trocar as ideias. Tudo moderado. Conforme a medida da fé, a medida da fé, uns têm uma fé mais, cresça mais, fé, a salvação é toda igual, irmãos, a salvação é todos igual, mas conhecimento já varia, galardão varia, uns destaca mais, serve mais, assim, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O Jurandir está assistindo, porque quando sai, para assistindo, foi até o final, ontem hoje também. Caminhar, se encontrar com ele, para descer a ele. A primeira Deus. Então, a fé que Deus repartiu cada um. Uns mais, outros menos. Cada um que procura, irmãos. Nós estamos repartidos. Porque pela graça que me é dada, refere-se
ao apostolado de Paulo dado pela graça de Deus. O ministério de Paulo só existia pela graça divina. E o nosso também existe pela graça divina, por causa dele. E a obediência dele ao Senhor Jesus, porque ele obedeceu ao Senhor Jesus. E nós obedecemos ao Senhor Jesus. Quando ele disse, vem como está. Não tem aquele hino que fala, eu venho como estou? Vem como está. Ah, não, mas eu tenho que preparar, eu tenho que largar de fumar, eu tenho que largar de beber, eu tenho que largar disso, eu tenho que largar daquilo, depois eu vou na igreja, eu não vou assim do jeito que eu estou. Não, vem do jeito que está. E entrega a Cristo, deixa por conta dele. O ministério de Paulo só existia por isso, porque ele procurou, ele aceitou, ele foi um escolhido de Deus, nós também, porque Deus já conheceu nós antes que nós íamos aceitar, então ele escolheu, porque ele já conheceu, porque aquele que ele conheceu que vai aceitar, ele escolhe. Aquele que ele conheceu que não vai aceitar, vai morrer incrédulo, ímpio, idólatra, etc., então ele escolhe, está predestinado para o inferno. Porque Deus conhece antes, não precisa chegar lá para Deus saber. Deus não vai esperar que eu vou esperar, quem sabe ele resolve, muda de ideia, eu não sei, não é que nem nós não sabemos, então nós vamos pela fé, mas Deus não é pela fé. Deus ele é eterno, Deus não tem começo, não tem fim, ninguém sabe. Então, e aqui? Mas primeiro foi a aceitação dele no caminho de Damasco. Começou o primeiro passo do apóstolo Paulo. Quando Jesus apareceu a Paulo. E nós, cada um deve lembrar, quando Jesus apareceu na nossa vida, no nosso caminho. Olha para mim, meus irmãos, não sei se dos irmãos, mas quantas vezes a pessoa pregava para mim. No começo, eu tinha até medo, que eu rejeitava e eu batia mesmo. Uma vez que eu morava na casa aí da esquina, que hoje é da Manjacira, um daqui, não vou falar o nome, né, porque tem família aqui. Fui lá, ele não pregou para mim, porque eu não dei oportunidade, de forma nenhuma. Eu trabalhei na farinheira, na fábrica de saquei na farinheira lá, quando eu chegava assim, estava lá. O irmão Antônio é um que ele era ousado. Ele não tinha medo de cara feia, não. Tem que ser assim. Ele chegava com tudo, né? E tem gente, né? Porque se quem vai ouvir, se der moleza para ele não vai falar mesmo. Então, gente, então vou parar no versículo 4, onde Deus permitir, a gente continua. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, a mesma operação. Corpo que está falando aqui, ele fez uma comparação. A igreja é o corpo de Cristo e é comparada com o corpo humano. O corpo humano é cheio de membros, braço, pele, etc. Cada um tem a sua operação. O pé não vai fazer o que é a mão para fazer. E assim por diante, é verso-verso, tem muitas coisas. E a igreja também, o corpo de Cristo, ele é o cabeça do corpo da igreja. E nós estamos tudo ligados, então cada um tem uma operação. Entendeu? É isso aí, então, por isso que fala. Então, rogo-vos, pois, irmãos, ele está rogando, ele está pedindo, pela compaixão de Deus, que apresenteis, para vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, não é sacrifício morto, sacrifício vivo, que Deus se agrada, coisa que você sente. Eu estou usando sacrifício vivo, eu não estou fazendo uma coisa morta. Morreu, não tem utilidade nenhuma, coisa morta não tem vida, você entendeu? Vai esperar morrer para depois estar rezando, rezando missa, orando, pedindo a Deus? É o sacrifício morto. Sacrifício vivo. É isso. Então, quer dizer, vivo e santo, separado, santo, consagrado a Deus, que agrada a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então,
Então, até quarta-feira, se Deus permitir, que dê uma boa noite a todos. E vamos louvar a Deus no qual hino? É 270, tá? Eu venho como estou. Vamos ver os irmãos, vamos ver.
Irmão Paulo termina com oração. Senhor, né, aqui na sua presença, né, viemos pedir pela sua igreja, né, que possa permanecer, que possamos aqui nos próximos cultos dessa semana. Pedindo, né, que o Senhor esteja abençoando cada um que aqui esteve, né, os que não estiveram tudo bem, aquelas pessoas que estão perto de nós, que o Senhor possa estar abençoando, né, livrando do mal, né, dando aquilo que nós necessitamos para a nossa vida diária. Amanhã, né, cada um no seu lugar, no seu serviço, que o Senhor possa estar abençoando, que nenhum mal aconteça, nenhum acidente, nada, né, e que possamos sempre nos preocupar com o testemunho, né, que Cristo possa brilhar nas nossas vidas. Agradecemos pelo pastor, né, mais uma vez, pela sua família, pelo seu prefeito da ele, pelo sustento, e somos gratos, né, pela salvação que nós temos em Jesus Cristo, né. Agradecemos pela Dona Maria que nos visitou, né, aqui, que ela possa voltar mais vezes, e pela salvação que temos em Jesus Cristo. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Amém.